Olá, meus caros. Eu quero conversar com vocês a respeito de situações em que a pessoa tem a empresa num determinado formato tributário e está pensando em abrir uma segunda empresa para ter algum tipo de benefício fiscal, para pagar menos imposto ou para tornar mais simples a apuração do imposto. Enfim, por alguma razão ela pensa em dividir aquela empresa em duas ou em mais de duas empresas. O que me motivou a gravar esse vídeo foi um e-mail que eu recebi do pessoal da RG Serviços Contábeis. Eles são nossos colegas contadores lá no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para toda a equipe da RG. Segundo eles me disseram, eles com frequência assistem os nossos vídeos. Obrigado, viu, pela paciência de ficar aí assistindo todas essas bobagens que eu falo aqui. O pessoal da RG também me contou aqui no e-mail que eles fazem parte de um grupo dos representantes da King Ouro. Então vamos lá, um abração também pro pessoal lá da King Ouro, pessoal da RG e para todos vocês que têm essa paciência de ficar assistindo os nossos vídeos. Muito bom, a pergunta que eles fazem é o seguinte, olha só, quando é vantajoso abrir uma outra empresa para benefícios de impostos? Posso trocar notas fiscais entre elas legalmente? Muito bom. Esse vídeo podia ser bem longo, viu, se eu fosse contar toda a história a respeito disso aqui. Mas, como eu sempre faço, eu gosto de dar aí algumas diretrizes, ainda mais se tratando de gente competente como o pessoal lá da RG Serviços Contábeis, fica fácil a partir dessas diretrizes, vamos desenvolvendo esses raciocínios. Olha só, a legislação, de uma maneira geral, ela não veda que o empresário tenha mais de uma empresa. Então, um determinado empresário ele pode ter N empresas. Existem algumas restrições, vamos falar um pouquinho delas, embora elas sejam muitas, mas eu vou falar de algumas. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma empresa optante do Simples. Quando ela tem mais de uma empresa optante do Simples, aquele limite de faturamento que o Simples impõe às empresas optantes passa a valer para a soma do faturamento das empresas que ela tiver. Então, ela tem que seguir essa regulamentação. Outra situação que eventualmente é importante ser considerada é o seguinte, desmembrar, eu até tenho, na nossa videoteca tem um vídeo que a gente chama de desmembramento de atividades da empresa. Se você pesquisar lá na videoteca, você vai encontrar. Desmembrar as atividades da sua empresa é uma. Agora, simular é uma atividade que o fisco considera como fraude. Então, o que é o simular? De fato, você tem uma única empresa, mas você faz de conta que tem duas para ter algum tipo de benefício fiscal. Isso é uma coisa que você não deve fazer, porque a legislação prevê que isso é uma fraude. Então, uma coisa distinta da outra, né? Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa que faz manutenção de equipamentos e que também fabrica equipamentos. Então, eu tenho duas atividades distintas. Por alguma razão, porque a minha empresa cresceu ou coisa que seja, eu resolvo separar essas duas atividades. Então, eu tenho uma unidade que faz fabricação na Avenida ABC número 1, e uma segunda unidade que faz manutenção, na Avenida XYZ, número 2. Então, numa situação como essa, que são atividades distintas, elas não são, embora elas sejam complementares, elas não são uma única atividade, você pode sim considerar essa hipótese. Coincidentemente, ontem eu estava conversando com um cliente, esse cliente ele tem uma frota de veículos muito grande. Né? Então, ele tem lá a atividade principal dele, mas para exercer essa atividade principal, ele tem muitos veículos. O que ele fez? Ele abriu uma empresa de locação de veículos. E ele loca os veículos desta empresa que é dele para a segunda empresa que ele tem, que tem um objetivo outro que não é locação de veículos. Essa é uma atividade perfeitamente legal, porque são atividades distintas, embora seja o mesmo dono, né? E a emissão da nota fiscal de uma, que é a locadora, para a outra, reflete uma atividade que de fato aconteceu. Reflete uma locação de um veículo que de fato ocorreu. Então, seguindo esses critérios, se você não faz nenhuma simulação, de fato você tem atividades distintas. E se essas empresas de fato prestam serviços uma entre a outra ou vendem materiais de uma para a outra, é totalmente legal que você divida isso em duas ou mais empresas e que elas troquem notas fiscais entre si. Agora, para avançar um pouquinho mais, em que situações pode ser interessante dividir a minha empresa? Pode ser interessante em algumas situações. De uma maneira muito geral, em outros vídeos a gente já falou disso, mas de uma maneira muito geral é assim, o lucro presumido ele é interessante para aquelas atividades que têm uma margem de lucro maior. Já o lucro real é interessante para atividades que têm uma margem de lucro menor. Vamos pensar naquele exemplo que eu dei de manutenção de equipamentos e fabricação.
Se fabricação de equipamentos tem uma margem de lucro pequena e manutenção de equipamentos tem uma margem de lucro maior, é de se imaginar que o lucro real seja bom para a fabricação e que o lucro presumido seja bom para a manutenção. Se essas duas atividades estão numa empresa só, não dá para ter duas formas de tributação. Ou eu aplico lucro real para tudo, ou eu aplico lucro presumido para tudo. Quando eu divido essas atividades em duas, não simulo, eu de fato divido essas atividades em duas, eu posso ter uma empresa no lucro presumido, uma empresa no lucro real e obter um melhor rendimento, a melhor performance tributária. Então, isso pode ser uma situação bastante interessante. Outra situação, por exemplo, vocês sabem que as empresas que optam pelo lucro presumido também têm um limite de faturamento. Então, vamos imaginar, esse limite hoje em dia é de 48 milhões de reais, vamos imaginar que a minha empresa está faturando 50 milhões de reais por ano. Eu seria obrigado a ir para o lucro real. Se de fato, não simulando, mas se de fato eu divido a minha empresa em duas, eu vou ter duas empresas talvez faturando 25 milhões cada uma e posso ficar no lucro presumido nas duas, se for este um regime interessante para mim. Então, esses são alguns exemplos. O pessoal da RG Serviços Contábeis vai desenvolver um pouco mais esses exemplos. Até se vocês desenvolverem e quiserem mandar material, a gente põe no ar para vocês também darem uma olhada e dividirem com os colegas, tá bom? Obrigado de novo, um abraço grande ao pessoal da RG. Vou aproveitar para mandar um outro abraço. Eu tive recentemente no Rio de Janeiro, fazendo uma palestra no SESCOM aí do Rio de Janeiro. O SESCOM, para quem eventualmente não conhece, é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoria e Perícia aí do Rio. Fui muito bem recebido, tanto pelo pessoal do SESCOM, quanto pelos colegas de contabilidade que foram lá assistir a palestra. Foi uma alegria muito grande, um abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado.